atípica de trigêmeos com autismo, presidente da AMA-Sul. Bom dia, Manuela, prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Olha só, eu estava dizendo ainda há pouco que se tem aqui, nós temos duas coisas para discutir aqui, né? Questões do autismo, políticas do autismo, o atual movimento dessas políticas, se está sendo dentro daquilo que vocês aguardam ou não, que vocês esperam ou não. Mas nós também temos que discutir aqui resiliência, né? Luta, e eu acho que é bom a gente já abrir a entrevista perguntando isso. Como é que está a situação dos teus meninos e meninas, ou seja, teus filhos, tá sob controle? Porque é uma situação bem delicada no caso deles, né? Sim, a gente conseguiu com ação judicial, né, com investimento, com plano de saúde, uma rotina de tratamento, de terapia Está dando certo resultado. Tá dando certo, eles têm progredido, o progresso deles não é rápido, né? Eles são nível 3 de suporte, têm deficiência intelectual associada, mas eles têm aprendido, né, a se comunicar através da comunicação aumentativa alternativa, têm aprendido conceitos, né, do mundo, regras sociais, então a gente tem feito um caminho muito bonito. Interessante. Temos a área educacional, né? Que é um grande dilema no nosso país, porque a gente tem a lei da inclusão. Depois de tentar 3 escolas diferentes, depois de lutar muito, inclusive na justiça, né, com ação judicial contra a Secretaria de Educação, no final do ano passado eu realmente desisti dessa luta para os meus filhos, né? A gente continua na luta pela inclusão, mas como mãe eu não poderia continuar esperando. E aí, no final do ano, eu fiz, né, a retirada deles da escola e hoje eles estão num projeto diferente. É o projeto de estudo em casa da própria... Então, não. Pela AMA, nós temos um convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial. Então tá certo. Então, nós iniciamos agora um projeto diferente nessa parceria com a Fundação, que se chama SPE, que é um Serviço Pedagógico Especializado. Então, a Fundação, prevendo que nem todas as crianças com deficiência são beneficiadas pela escola regular. Exato. Ela tem esse projeto em parceria com algumas instituições. Você tem alguma coisa com aquele doutor que nós conversamos há pouco? É um pouco parecido com a ideia do Dr. Salomão, mas pelo que eu sei hoje no Brasil, o que é uma grande dificuldade? A gente não pode ter, né, pela lei da inclusão total, uma escola especial, uma estrutura de escola que receba verba pública. Existem escolas especiais, mas particulares. Peraí. Mas a ideia do professor, se eu não estou enganado, do professor doutor lá, especialista nessa área, Salomão, né? Isso. A ideia dele é de que o Estado tenha isso. Sim. Mas aí hoje não pode, porque a legislação não permite? Não permite, porque entende que se houver verba pública, né, destinada para uma escola especial, não vai haver o movimento que precisa ser feito para que a inclusão aconteça na escola regular. E segundo as diretrizes da ONU... Mas está se provando cada vez mais que nem todo o autista está apto para estar numa escola regular. Isso. Qual foi o movimento de Santa Catarina, que foi interessante? Então, qual foi a solução que eles encontraram? De criar esse projeto. Sim. Então, não é uma escola especial. Não é uma escola especial. Não é uma escola especial. É um projeto dentro dos CAESPs, né, que são Centros de Atendimento Especializado, que o objetivo é ajudar a criança nas barreiras que ela tem naquele momento para tentar fazê-la retornar à escola regular. Para chegar um dia, volta para regular, mas... A ideia é essa. Mas isso ganha, mas a criança estando nessa condição, ela ganha graduação? Quando ela entrar, ela vai entrar ou não? Não. Se daqui a pouco, por exemplo, um dos teus filhos voltar para a escola regular, daqui a pouco ele volta lá no primeiro ano, vamos dizer assim, dependendo da idade dele? Para ser sincero, o retorno eu não sei, porque eu não conheci nenhuma mãe que o filho tenha ido para o CAESP que realmente tenha retornado para a escola regular. Talvez exista, eu não conheço. Não retornou contrariando a lei ou não retornou porque não precisou mais? Não retornou porque continuou tendo gravidades que não seriam beneficiadas na escola regular. Então, o que acontece? Também... Mas isso, desculpa te interromper, mas é que para entender bem, isso é só em Santa Catarina que tem esse programa ou tem outros estados também estão Outros estados têm outros programas com outros nomes. Mas aqui esse é o específico que tem. Isso. Então tem essa ideia. Só que assim, esse projeto, né, que é o SPE, ele atende as crianças, se eu não me engano, 6 ou 7 anos é o início, sim, até 17, que seria a idade escolar obrigatória. Exatamente, E aí, para isso, tem que ter laudos que comprovam que a criança não está sendo beneficiada pela escola regular. Então, por exemplo, dos trigêmeos, eu apresentei o laudo da médica, da psicóloga e da psicopedagoga.
uma barreira é que temos muita dificuldade de ter atendimento na área da saúde. Então, às vezes, até a mãe conseguir o laudo para fazer esse movimento já é algo bem difícil, né? Sim. Mas é possível. É possível. A AMA trabalha nesse sentido hoje, de também auxiliar essas mães e essas famílias que acabam enfrentando essas dificuldades? Porque o teu caso foi um caso... Foi bem incipiente, né? Eu acho que foi um dos primeiros em que tornou pública, inclusive, uma discussão, enfim, uma perseguição à tua pessoa, porque tu contrariava todos os conceitos que estavam aplicando naquele momento, parece que aí é que o professor Salomão entra na história quando ele diz, né, que eles forçam alguma situação que não deveria se forçar. É que o que acontece falta uma avaliação individualizada de cada criança. Que não é a mesma coisa, né? Não, só que eu só vou poder conhecer a realidade de cada criança se eu fizer uma boa avaliação para isso. Exatamente. Por exemplo, nos Estados Unidos tem meio que três grandes níveis. É claro que atender muito particularmente cada criança é muito difícil, é realmente uma realidade, né? Então, o que os Estados Unidos têm? A escola especial, aqueles casos mais graves, mais comprometidos. Tem a escola regular, e tem classes especiais dentro das escolas regulares. Então, eles criaram meio que um passo a passo. Deram essa estrutura, né? Exatamente, o Estado deu essa estrutura, né? Exatamente. Então, criaram um passo a passo exatamente na ideia de fazer com que a criança faça os progressos. Então, ela é uma criança que tem comportamentos agressivos, vou colocar na escola especial, vou diminuir esses comportamentos agressivos, vou melhorar os comportamentos de comunicação e ela vai para uma sala especial dentro de uma escola regular, para ir tentando fazer essa transição. A gente tem essa dificuldade, porque hoje a gente tem espaços separados e muitas vezes profissionais que não se comunicam entre eles. Aí é complicado, né? Então faz falta isso, assim. O Brasil, ele mudou a lei de uma forma muito radical, quando ele traz essa lei da inclusão. Na verdade, quando estava muito tudo atrasado, tudo como no Brasil é feito, né? Depois que já tem outras ações, principalmente as mais desenvolvidas, já estão com basicamente toda a estrutura montada, é que o Brasil começa a pensar em fazer as coisas. Aí quando eles vêm meio que no afogadilho, meio que uma coisa de político mesmo, para fazer média, né? Então, agora é claro que tem coisas que são coisas, e aqui eu gostaria até de perguntar para definir bem. Quando eu falo de político, eu também tenho que perguntar qual é a participação de um político nosso da região nessa questão da mobilização em torno do que é o caso do deputado Pepe Colasso. Não é que querer puxar aliás, brasa para sardinha, até porque você pode daqui a pouco ser contra a política que ele adota e pode dizer isso claramente, publicamente, né? Mas assim, tem sido importante essa mobilização, tá surtindo efeito, você sente que tem algum apoio ali, porque você é uma pessoa que realmente pode fazer essa avaliação exata do que está sendo feito hoje em termos de política pública no Estado, através principalmente do envolvimento da frente parlamentar que é comandada pelo Pepe Colasso. Eu acho que é um movimento importante, mas é um movimento que ainda tem muito para melhorar. Vou dar um exemplo. Nós já tivemos no gabinete do PP algumas vezes, levando algumas necessidades, e existe um movimento da equipe dele, para se fazer realmente um grupo que melhore esse processo dentro da educação. Sim. Então, uma das propostas é instituir o plano de ensino individualizado, que é exatamente ter esse olhar sobre cada criança, porque a lei exige isso, na verdade. Exatamente. E hoje não temos, tá? Então, cada criança deveria ter um plano do que ela tem que aprender naquele ano. Por quê? Nem sempre a criança vai conseguir acompanhar o conteúdo da programação da 8ª série. Por exemplo, né? Então, o PP até nos convidou para fazer parte desse grupo, nós aceitamos, mas já faz mais de um ano que nós não fomos convidados, né? Para nada. Não lhe chamaram. Não. E ficou nisso, assim, né? Então, por exemplo, uma das dificuldades que a gente teve com os trigêmeos é o que acontece? A inclusão, ela é possível. Inclusive, os meus filhos teriam condições de estar dentro da escola, mas precisa ter uma estrutura preparada para isso, né? Que é prevista na lei. Só que na prática ela não existe, né? Então precisaria ter adaptações para superar as barreiras. Não é só dar o professor 2, né? Não é só oferecer esse professor, né? Então, qual que é uma dificuldade hoje, tanto dos municípios como do Estado? Eles colocam um segundo professor, um auxiliar de inclusão, por sala. E aí foi o nosso movimento há uns anos atrás. Então, eu entrei com uma ação judicial contra a secretaria, exigindo que tivesse um segundo professor para cada um dos meus filhos. Eu tenho uma menina e 2 meninos. Os meninos usam fralda. Eles ainda não têm noção de perigo. Qual a idade deles? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, assim, não daria para uma pessoa dar conta de cuidados de higiene, alimentação, saúde e aprendizado. Levamos um ano
ganhamos essa ação. Primeiro caso em Santa Catarina, um segundo professor para cada um. Só que o que acontece em Santa Catarina hoje nas escolas estaduais? Os segundos professores são todos ACTs. Inclusive, eu tenho uma amiga concursada dentro de uma escola que, em um ano, ela tinha pego como professora de AEE. No ano seguinte, veio um comunicado para a escola que nenhum professor concursado poderia pegar a vaga de segundo professor ou de AEE. Olha só. Então, assim, bem complicado. E porque o que acontece? O concursado, como já se sabe que ele vai estar ali no ano seguinte, correto, se ele receber treinamento, ele tem mais chances de multiplicar aquela informação. Exatamente, O ACT, a gente não sabe. Ele pode ir para uma escola particular, ele pode abrir um consultório, ele pode, enfim, ele pode fazer várias coisas, né? E aí o investimento de treinamento nessa pessoa pode se perder. Uma verba, né? O PP tem até um projeto agora para tentar garantir que aquele professor que acompanhou um aluno com deficiência... Todos os anos, né? Isso. Só que aí eu pergunto, né? Já botei um comentário na página dele. E aí, Pepe, como é que isso vai acontecer se são todos ACTs? Como é que você vai garantir? E o que acontece? Por exemplo, quando a gente ganhou a ação judicial, abriram as 3 vagas de ACT para o segundo professor dos trigêmeos e entraram as professoras. Das 3 professoras que entraram, 2 eram ótimas. Porque a gente, infelizmente, ainda depende muito da boa vontade do profissional. Porque não tem uma supervisão, um acompanhamento semanal dessas pessoas hoje. Não assim. Tem isso. Tem uma administração, mas, por exemplo, uma pessoa que vá lá, ajude a fazer a adaptação do material, ou diga, essa criança usa comunicação aumentativa e alternativa. Como que eu vou adaptar o conteúdo usando a comunicação, o recurso que ela usa? Não tem. O que eu fazia? Lutando, porque a secretaria também não queria, eu pagava uma pedagoga que ia uma vez por semana na escola. Para fazer isso. Ela levava as atividades prontas, ela já fazia todo o direcionamento. Mas a secretaria não queria isso? Então, alguns meses ela foi impedida de entrar. Eles não... Esse Brasil é uma coisa fantástica, né? Não sabe o que é isso? Isso é corporativismo. É que o que acontece? Eu entendo que é injusto com as outras crianças, só que é injusto elas não terem. Mas eu não posso oferecer para todo mundo, mas se é uma mãe que oferece, quer dizer, a família oferece e dá essa contribuição, aí não pode, porque tem que ter isonomia. Então o Estado que dê isonomia, poxa. O Estado que faça das tripas do coração, desculpa o linguajar bem popular aqui, mas que faça qualquer coisa para dar. Porque é como disse o professor Salomão, o que não se pode é daqui a pouco a gente está achando que a inclusão está perfeita, mas tem criança com um certo grau de autismo que está desesperada na sala de aula porque ela está incluída, a criança está incluída, está estudando. Aí todo mundo diz lá fora, não, a criança o Estado está dando um estudo para ela, só que ela está saindo todo dia dali pior do que ela entrou. Porque ela se perturba com barulho, ela não gosta daquela agitação e ela acaba convivendo por fica hábita, pelo hábito começa a frequentar, porque sabe que se disser não vou mais, aí causa um outro problema, então... Aí o Ministério Público vem atrás da gente. O Ministério Público vem querer prender a mãe, porque a mãe não prender não, mas a intimação que eu recebi um mês que eu tirei eles, porque a gente estava com a ação correndo, um salário mínimo por dia que eu não levasse. A multa, eles. Né? A multa, né? Mas se não pagar no final, eles ainda dizem que vão te prender se tu não pagar. Essa daí eu não recebi. Tu não estava lá naquele movimento também, soubesse dos caminhoneiros agora, né? Aquele pessoal que foi lá naquele negócio dos caminhoneiros lá em 2022, lá. Sim, pessoal que ia lá para Poço Osório para fazer festa, comer carninha, tava fazendo um churrasco lá. Tudo 3 milhões de multa, 2 milhões e meio de multa, quer dizer, tão fácil, né? Por que não pega esses 3 milhões de multa, não traz aqui para fazer os nossos centros para atender os autistas do Brasil? Aí eles não têm esse dinheiro, ninguém sabe para onde é que vai também. Essas multas aí, loucas que eles dão aí, ninguém sabe. Mas assim, querida Manuela, qual é o momento hoje, o que é que a gente pode dizer que dá para se tirar essa questão da cor do mês? Funciona isso? Realmente tem uma mobilização maior? Tu entende que é interessante isso? Eu acho que essa movimentação tem trazido mais informação para a população. A gente ainda precisa de mais, né? Então algumas pessoas acham que todo autista não é inteligente, algumas acham que são todos super inteligentes. Não é bem assim, né? Ainda não se tem uma noção do espectro que a gente fala, né? Existe um espectro, existe uma variação ampla dentro do autismo. Sim. E existem alguns preconceitos, né? Então, o que a gente vê na prática, né? Que eu acabo tendo contato com muitas mães e vivo isso todos os dias. Os casos mais graves, os casos mais severos,
muitas vezes sofrem o preconceito de aquele olhar de coitadinho, ou até, como eu já ouvi um comentário dentro do mercado de um caixa, se fosse na minha época, umas palmadas que... não sabe que aquela criança está lá, não é birrenta. Hoje já descobriu que não é birra. Às vezes a criança está passando por um processo que... E nem era um caso de autismo leve, um menino que, assim... Porque tem dava casos... Dava pra ver que ele não tinha, assim... Tinha bastante estereotipia, o movimento com as mãos, é um menino que é não verbal, ele não fala nada... Frequenta aquele mercado todas as semanas que eu sei. E as pessoas não tiveram noção de que ali... Não. O caixa do meu lado não teve. E aí eu fui lá e chamei a gerente dele e dei uma instrução. Então, assim, tem ainda muito preconceito. Tem pais que são contra autistas dentro da sala dos seus filhos. Meu Deus, que loucura, que fazem grupo, que fazem abaixo-assinado. E os casos leves têm muitas vezes o preconceito, né, de minimizar a dor, o sofrimento dessas pessoas. Eu estava um dia numa fila de avião para ir para uma viagem com a minha esposa, uma viagem de férias, eu passei agora faz um pouco tempo, não faz muito tempo não, acho que um ano atrás. E aí chegou na fila, tinha assim, nós estávamos esperando a hora de ser aquela chamada famosa de todo mundo começa a embarcar, então tem que esperar ali a fila, prioridade 1, 2, 3. Aí chegou uma moça, assim, uma mocinha veio na frente assim e entregou o cartão dela e assim veio 6 pessoas atrás, né? Que não eram, teoricamente, na visão das pessoas, não eram. Eu de cara já observei que era autismo, até porque ela trazia um cordão ajuda, cordão, né? E mesmo que não fosse, eu já tinha imaginado que seria pelo comportamento, o estereótipo dela estava na cara aqui. Só que assim, um comentário na fila era... Aí eu olhei pro lado da pessoa e disse assim, autista. Mas os demais, todos têm direito. E as pessoas não sabem disso. E quando embarca no avião uma pessoa autista... Todos que estão no grupo familiar têm que embarcar junto. Porque eles são beneficiados? Não, porque aquela pessoa, aquela criança ou aquele jovem pode dizer, eu quero que eles embarquem juntos. Porque é da natureza deles. Se não pode precisar de suporte. Exatamente. Se não embarcar junto, ele vai começar a questionar por que eles não embarcaram junto. Então, assim, nós temos que entender como é que essa coisa se convive. Claro que aí nós temos que passar por certos limites, né? Passar por certas transgressões, aquilo que está estabelecido nas placas e tal, porque o que falta, eu acho que é conhecimento, sabe, assim, Manuela, é ensinamento às pessoas. Naquela fila de avião só não deu confusão porque alguém chegou e disse, é autismo e tal, e todo mundo baixou a bola. E acho que falta gentileza, porque assim, né? E se fosse, não sei, se fosse fibromialgia, e se fosse outra condição. Então, assim, cada um sabe a dor que vive. Exatamente, Mas parece que a gente vive numa época que o ser humano quer o seu primeiro, né? Mas o problema ali não foi assim porque a pessoa se antecipou. Deu pra ver que aquela pessoa demonstrava que ela pensava daquilo. As demais pessoas que foram no grupo, que as pessoas não entendem que isso está na lei. Quando um autista tem um benefício, quem está junto com ele tem que ter esse benefício. Não é que seja benefício, tem que seguir o mesmo rito. Porque para ele, para o autista, isso pode ser uma agressão se aquela pessoa não for acompanhada. Então, sem condições de discutir, isso está na lei porque especialistas chegaram a essa conclusão. A gente chega a essa conclusão. Eu sei disso. Eu tenho, por exemplo, na família da minha esposa, um menino um mocinho que já é autista hoje, que quando ele convidava nós para ir numa festa lá na cidade dele, vai ter uma formatura aqui, nós temos que ir, porque se nós não formos para ele, aquilo sabe, ter a família do pai, que é a irmã dele, é a minha esposa, ter a família do pai, que é a minha irmã e o meu sogro e minha sogra, ter essas pessoas com ele é tudo na vida. Se a gente não for, qualquer evento que for, eu posso estar na cama, eu sou obrigado a embarcar no carro, vou junto, porque se o tio Milton não vier... Então, gente, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a viver, tá? É que para eles geram sofrimento. Tem essa questão da rigidez cognitiva. É assim, tem que ser assim. Eles têm que aprender a ser flexíveis? Tem, só que a aprendizagem ela é lenta. Ela precisa ser respeitosa. Manu, tomara que a nossa conversa aqui tenha dado algum resultado. Eu vou cobrar do deputado Colasso, né, alguma dessas posições que tu colocou aqui, não em forma de crítica, mas em forma de apelo, até no sentido de que continue esse trabalho, Sim. né? E essa luta aí de nós conseguirmos professores efetivos, de fato, né, formadores que cuidem das pessoas com esses transtornos, que ela seja uma coisa de daqui a pouco, quem sabe, ganhar corpo e o Estado decidir definitivamente ter professores graduados, né, e preparados para esse tipo de função de forma efetiva, né? Muito importante. Muito importante. Obrigado pela tua presença aqui, tá? Obrigada pelo convite, estamos sempre à disposição. Então tá certo. Olha só, como sempre, uma bela conversa, né, com uma pessoa que é extremamente preparada para isso e tem condições, eu sempre digo, tem know-how, tem expertise para poder vir aqui discutir as coisas, enfim.
A Maria Assunção, desculpa que eu vou pegar mais um minutinho só, tá? Bom dia, Milton. Nos Estados Unidos, as salas de aula para autistas, em primeiro lugar, eles têm o cuidado com o acústico, aquilo que o professor Salomão está dizendo. Aqui as crianças sofrem muito, não têm condições de estarem juntas, não temos estruturas alguma. E, infelizmente, nossos políticos ainda não têm esse olhar para essa grande realidade. É a Maria Assunção, ela é americana, cidadã brasileira, também cidadã americana, cidadania americana. Mora um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui. Essa conhece, sabe como é que funciona nos Estados Unidos, tá? Bom dia, Milton. O Davi já fez o 3º ano que eu consegui a mesma professora, eu estudo em casa, mas é uma lágrima, aliás, é uma lástima, eu acho que é uma lástima para conseguir, eu acho que é uma luta para conseguir tudo isso em uma muita incomodação. A Adriana Felasco, que tu conhece, tem o Davi, que é o filho dela também, tem, além do autismo, ele tem outros transtornos também, é uma luta, né? Enfim, estão todos se manifestando aqui, tá? Que o pessoal está agradecendo pelo teu trabalho, pela tua boa vontade, pela tua força, pela tua luta, pela tua batalha, pelo teu exemplo. Um abraço para ti. Obrigada. Agora sim, vou chamar o intervalo comercial rapidinho. O assunto realmente é iminente e importante, mas a gente já vai trocar de break para daqui a pouco termos outra informação aqui no programa, outras informações aqui no programa Notícias da Cidade. Esta é a Cidade FM na informação. Fique com a gente. Notícias da Cidade volta já. Cidade FM. Vem aí o Rodeio da Jagua no CTG Estância do Retiro em Jaguaruna, de 23 a 26 de abril. Atenção, serão R$100 mil em prêmios com tiro de laço e gireteada. Abertura quinta, dia 23, pela primeira vez na região, show nacional com Felipe Rodrigo e Jeito Safado. Sexta, dia 24, Paulinho Mocelin, JJSV. Sábado, dia 25, Estação Fandangueira e Grupo Solto. E no domingo, dia 26, Grupo Candeeiro. Garanta seus ingressos promocionais e passaporte em minhaentrada.com. Tá precisando de um cuidado especial no seu carro? Não perca tempo! Venha conhecer a Oriente Estética Automotiva, em Capivari de Baixo. Somos preparados e especializados para cuidar do seu veículo. Lavação com cera e detalhada, polimento técnico, polimento de farol e vitrificação de pintura. Utilizamos os melhores produtos do mercado. Tudo que seu carro merece. Serviço de leve trás para Capivari e Tubarão. Consulte-nos. Oriente Estética Automotiva. Qualidade que te move. WhatsApp 48 999638790. Um amor que dói, uma escolha que muda tudo. A saga Crepúsculo, Lua Nova, está de volta ao Cine Show. Atenção, vem aí um dos maiores ícones da música, Michael, já está com ingressos à venda. Estreia dia 21, terça-feira, feriado. Garanta o seu! Assista Super Mario Galaxy e muito mais. Cine Show, um show de cinema. Cinema e pipoca, é Cine Show. Só tem trilha, tem promoção, tem um João, tem um São João, Comprão, que olha só, deu tudo em, né? Oi, João, bom dia, seja bem-vindo. É isso aí, Milton, muito bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Cidade. Estou aqui no Comprão, no bairro São João, para falar para vocês das ofertas que estão rolando aqui nessa sexta-feira. Sextou, graças a Deus, e claro, para você que já tá pensando naquele churrasquinho de final de semana, tomar aquela cervejinha, olha que preços especiais estão rolando por aqui e não são poucos, tá? Tem muito mais além desses que eu vou falar. Olha só, cerveja Antártica Pilsen lata 350ml por apenas R$ 3,69. No Clube K, você paga apenas R$ 3,08. Tem também coxa com sobrecoxa de frango dorsal congelada por apenas R$ 5,89 o quilo. Tem também, olha só, cerveja Budweiser Long Neck 330ml por apenas R$ 5,89. Aqui nessa promoção, olha só, você no Clube K você paga R$ 4,91. Tem também sobrecoxa de frango lar IQF por apenas R$ 7,99. Essa embalagem é de 700 gramas, tá? Tem aqui também, olha só que oportunidade, chuleta simples bovina resfriada por apenas R$ 34,99 o quilo. Lembrando aqui também que na embalagem familiar acima de 1,5 kg você paga apenas R$ 32,99. Então tem muito preço bom aqui para vocês aproveitarem. Quer fazer aquele churrasquinho? Aqui é o lugar certo, né? Quer fazer aquela compra para casa, encher o balcão? Aqui é o lugar certo. E
E amanhã, sabadão, estaremos aqui no Comprão, no bairro São João, nós da Rádio Cidade, fazendo uma blitz maravilhosa, entregando brindes, balões, com muita música, nossa estrutura estará ali. Então, venha pra cá porque, olha, vai estar barato. E claro, estaremos aqui presencialmente, fazendo aquele flash maravilhoso e informando vocês também das novidades que estão rolando por aqui. Ó, daqui a pouco eu tô de volta, hein? Venha pra cá para o Comprão no bairro São João. Toda criança merece se sentir segura, protegida e ter alguém para confiar. Pensando nisso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina criou a cartilha Super Adultos de Confiança. Com linguagem de quadrinhos, ela ensina crianças e adolescentes a reconhecer adultos confiáveis e identificar situações de risco. A cartilha está disponível em versão digital. Acesse o site do TJSC, baixe gratuitamente e explore a história com seus filhos. É informação que protege e ajuda a construir um futuro mais seguro. O Super Plantão de Vendas do Grupo IESA está de volta. A maior ação de vendas do mercado automotivo. São todas as marcas reunidas para não perder negócio. Aproveite condições especiais para sair de carro ou moto novo ou seminovo. Acesse ofertas.grupoiesa.com.br e não perca esta chance. É só até o dia 18 de abril em todas as lojas do Grupo IESA. Grupo IESA, vamos juntos. Desacelere, seu bem maior é a vida. Central do Esporte. Os principais assuntos esportivos do momento. Os times da nossa região. O futsal e o futebol amador. O debate com informação, bom humor e convidados especiais. De segunda a sexta, ao meio-dia. Expresso de Notícias. 8h54, 8 horas e 54 minutos. Olha só, uma tecnologia desenvolvida na USP passou a integrar as missões do programa Artemis da NASA. Olha só que loucura, o Artemis da NASA. O equipamento conhecido como actígrafo, essa é a palavra correta, actígrafo, registra de forma contínua padrões de sono, atividade e exposição à luz de astronautas. O dispositivo surgiu na Escola de Arte, Ciência e Humanidades sob a coordenação do professor Mário Pedrazzoli, especialista em cronobiologia e estudos do sono. O equipamento mede movimento corporal, intensidade luminosa e a composição espectral da luz ambiente, incluindo a luz azul, fator relevante para o ciclo sono-vigília. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça a condenação da desembargadora Maria de Socorro Barreto Santiago e do juiz Sérgio Humberto Sampaio. A acusação aponta recebimento de propina para favorecer